Bom dia, meus queridos. Hoje é 13 de maio, segunda-feira. A gente começa mais uma semana muito abençoada. E o tema do nosso devocional de hoje vai ser: o céu reconhece quem você realmente é. A leitura que nós iremos estudar hoje, ela está lá no livro de Gênesis 35, a partir do 1. Meu esposo Lucas vai fazer a leitura para a gente hoje. Bom dia. O retorno de Jacó a Betel. Deus disse a Jacó: suba a Betel e estabeleça-se lá, e faça um altar a Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Disse, pois, Jacó aos de sua casa e a todos que estavam com ele: livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês, purifiquem-se e troquem de roupa. Venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde tenho andado. Então entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam e os brincos que usavam nas orelhas. E Jacó os enterrou ao pé da grande árvore, próximo a Siquém. Quando eles partiram, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. Jacó e todos os que com ele estavam chegaram à Luz, que é Betel, na terra de Canaã. Nesse lugar construiu um altar e lhe deu o nome de El Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele, quando fugia do seu irmão. Débora, ama de Rebeca, morreu e foi sepultada perto de Betel, ao pé do carvalho, que por isso foi chamado Alon-Bacute. Depois que Jacó retornou de Padã-Arã, Deus lhe apareceu de novo e o abençoou, dizendo: seu nome é Jacó, mas você não será mais chamado Jacó, seu nome será Israel. Assim lhe deu o nome de Israel. E Deus ainda lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, seja prolífero e multiplique-se. De você procederão uma nação e uma comunidade de nações, e reis estarão entre os seus descendentes. A terra que dei a Abraão e a Isaque dou a você, e também aos seus futuros descendentes darei esta terra. A seguir, Deus elevou-se do lugar onde estivera falando com Jacó. Jacó levantou uma coluna de pedra no lugar em que Deus lhe falara e derramou sobre ela uma oferta de bebidas, e a ungiu com óleo. Jacó deu o nome de Betel ao lugar onde Deus tinha falado com ele. Amém. Bom, nessa leitura nós podemos entender bem o que Deus fazia com os seus, sempre quando o seu plano era transformar a vida dos seus filhos e transformar a vida daqueles que eram fiel às promessas que ele tinha para as suas vidas. Explicando para vocês, tá? Jacó, ele era filho de Isaque, ele tinha um irmão gêmeo que era chamado de Esaú. E o nome que Jacó carregava, ele continha um peso terrível, porque significava que ele agarra o calcanhar ou ele age traiçoeiramente. E aí pensem, comigo, quão pesado, e o quão difícil era para Jacó carregar um nome com um significado tão terrível para a época. E levando em seus ombros esse fardo de ser chamado de enganador, de traiçoeiro em determinados momentos de sua vida. E de fato, em determinados momentos ele fez jus a esse nome quando ele usurpou a primogênita do seu irmão, mas quando ele vivenciou um encontro com o anjo do Senhor, a sua vida ela foi completamente transformada. Quando o anjo do Senhor aparece para ele, ele foi anunciado que Jacó ele não teria mais o seu nome. E isso significava que Deus iria prevalecer na vida dele. E, de fato, na vida dele teve uma virada de chave. Na vida dele houve uma
transformação, houve um mover divino, né? Houve uma transformação completa de vida. E a gente pode perceber isso até em outras passagens na Bíblia, né? A forma que Deus, ele alterava o nome de todos aqueles dos quais ele transformava. Assim foi com Saulo, e aí ele altera para Paulo, assim foi com Maria Madalena e de tantos outros. E aí o que nós temos para entender é que nós estamos mais ligados com Deus em nossas vidas do que a gente pode imaginar. E que nada em nossas vidas tem sentido quando Deus não faz parte. A gente, né, nós começamos a viver nessa vida terrena aqui quando nós nascemos, né, do ventre das nossas mães, mas nós começamos de fato a viver mesmo, a ter um real sentido de vida quando nós conhecemos a Deus. E quando nós temos esse encontro com Deus, nós temos uma vida completamente transformada, a ponto, né, naquela época isso era muito comum, a ponto das pessoas terem a sua identidade transformada. E era uma transformação assim tão 360 que, né, era uma transformação tão completa, uma virada de chave tão completa. A pessoa, ela se transformava realmente em uma outra pessoa a ponto do seu nome se alterar, a ponto de Deus alterar o nome pelo qual essa pessoa era conhecida pelas outras pessoas, né? Só assim para vocês entenderem, né, o nível de transformação das nossas vidas quando nós tomamos a decisão de sermos intencionais em caminhar junto com Deus, em escolher Deus para poder caminhar do nosso lado. E nós fomos escolhidos por Deus para poder ter a identidade de filho, né? Não importa qual seja o nosso nome dado pelo mundo, não importa o rótulo pelo qual nós tenhamos, não importa qual seja o nosso status, a nossa profissão, a forma como nós somos conhecidos. Mas o fato é quando, né, Deus Pai, ele nos escolhe, ele nos chama, e quando nós atendemos esse chamado, nós renascemos nele, nós renascemos com uma nova identidade. Ele reconhece genuinamente quem realmente nós somos. E tudo o que ele mais deseja, tudo o que ele mais quer é que esse encontro com todos nós aconteça, para que nós tenhamos a nossa vida ressignificada e edificada nele, para que todos nós possamos reencontrar o nosso propósito. E quando eu digo reencontrar o nosso propósito, por quê? Nós já nascemos com um propósito, né? Deus, quando ele nos cria já com um plano original, né? Eu falo sempre isso daqui, Deus, ele é tão respeitoso conosco que ele nos faz com habilidades diferentes, ele nos faz com características diferentes, com dons diferentes, porque ele tem um plano original para a vida de cada um, ele tem um propósito para a vida de cada um. Só que, né, de acordo com a nossa criação e no decorrer de nossas vidas, através do livre-arbítrio que ele nos dá, nós ou cumprimos os propósitos que ele tem para a nossa vida, e aí temos uma vida edificada, temos uma vida cheia de significado, temos uma vida em plenitude, temos uma vida com felicidade. Por quê? Porque a gente encontra propósito, a gente encontra felicidade em absolutamente tudo que nós estamos fazendo. Por quê? Porque nós estamos cumprindo o plano original do qual nós, de fato, fomos feitos, ou nós afastamos do nosso propósito, nós vamos afastando cada vez mais e mais e mais e mais, e aí a gente vai vivendo uma vida sem sentido, a gente vai trabalhando com o que a gente não gosta, a gente se relaciona com pessoas e tem relacionamentos que não dá certo, que não faz sentido, com pessoas que não têm afinidade. A gente se senta à mesas com pessoas que não têm o mesmo propósito que o nosso, que não têm afinidade com a gente, que não têm as mesmas ideias que a gente vai se afastando cada vez mais do plano original que Deus tem pra gente. Aí fica aquela vida sem sentido, sem propósito. A gente começa a viver uma vida literalmente no modo Zeca Pagodinho, deixar a vida me levar. E não é isso que Deus quer pra gente. E eu falo isso com propriedade, porque eu vivi muitos anos longe do propósito
pelo qual Deus me criou. E eu ficava questionando, cara, mas eu nasci pra quê? Mas qual que é realmente o meu verdadeiro dom? Qual que é realmente, né, a minha verdadeira habilidade? Com o que eu tenho que trabalhar? Mas eu não sou feliz na minha profissão, mas eu não sou feliz nisso, não sou feliz naquilo. Parecia que, sabe, nada estava bom e eu não estava realizando nada, não estava feliz em nada. Por quê? Porque eu estava completamente longe do meu plano original, do plano original pelo qual Deus havia me feito. Então eu precisei de fazer o meu caminho de volta, né, para poder reencontrar o meu propósito, para poder reencontrar nesse plano original. E tudo que Deus mais quer de todos nós é que nós possamos ter essa experiência, para que nós possamos viver uma vida plena, viver uma vida tranquila, viver uma vida com propósito. Amém? Pai, obrigado por mais um dia que se inicia, obrigado por mais uma semana que se inicia, obrigado por nos permitir acordar, por nos permitir respirar, obrigado por mais um dia de vida, obrigado pela nossa saúde, Pai, obrigado pela nossa casa, pelo nosso lar, pelo nosso pão de cada dia. Obrigado pelo nosso trabalho, obrigado pela nossa família, por todos os nossos entes queridos, obrigado pelo meu esposo Lucas, obrigado pelo meu paizinho, obrigado por nossos bichinhos, obrigado por todos os nossos entes queridos que estiveram aqui conosco, hoje se encontram do seu lado, obrigado por todas as experiências que nós vivemos até aqui, sejam elas negativas ou positivas. Pai, no dia de hoje, nós entregamos a nossa vida em Tuas mãos, Pai, para que o Senhor nos conduza rumo ao reencontro do propósito original que o Senhor tem para as nossas vidas, rumo de reencontro ao plano original que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Utiliza-nos como Teu instrumento aqui na terra, Pai, que nós possamos trabalhar com o que amamos, que nós possamos nos relacionar com as pessoas das quais amamos, que tenha planos parecidos com os nossos, que tenha gostos semelhantes que os nossos, que tenham propósitos de vida parecido com o nosso, Pai, que nós possamos trabalhar com propósito, que nós possamos agir com propósito na construção do Seu reino, com propósito de ajudar e edificar a vida de outras pessoas, para que, chegado o dia de nós deixarmos essa terra aqui, a nossa vida ela tenha tido um significado, tenha tido um sentido, que o nosso trabalho tenha tido um sentido, tenha tido um significado, que não seja algo que seja levado conosco, mas que ainda assim permeie aqui na terra. Amém. Meus queridos, muito obrigado pela companhia. A gente se encontra amanhã novamente. A semana mais extraordinária da nossa vida, já vivida até então, começa hoje. Então, que nós possamos declarar para nossas vidas uma semana cheia de boas notícias, uma semana extraordinária, uma semana muito positiva de boas notícias, uma semana de transformação. E compartilhe esse devocional com outras pessoas, vamos transbordar o amor de Deus, vamos transbordar a palavra do Senhor na vida de outras pessoas. Amém? Fiquem todos com Deus. Amém.